O Breve Catecismo de Westminster, certamente dos 3 documentos da Assembleia de Westminster, foi o documento mais lido, mais estudado, mais comentado durante esses pouco mais de 350 anos da produção desses padrões de Westminster. E eu quero ajudá-lo a conhecer um pouco mais esse rico documento que Karl Truman chama de verdadeiro compêndio de teologia, e ele não está exagerando quando ele diz isso. O Breve Catecismo, ele, embora tenha apenas 107 perguntas e seja um documento bem fino, mas ele é riquíssimo em fornecer definições precisas, profundas, bem articuladas, de modo que cada pergunta e resposta é completa em si mesmo e facilita a nossa compreensão como fiel sistematização do ensino das Escrituras a respeito de cada tema, de cada pergunta apresentada por ele. Bom, a estrutura dele basicamente é em 2 partes. A primeira parte você tem então da pergunta 1 até a pergunta 38, que fala a respeito de Deus, do ser de Deus, da Trindade, das obras da Trindade econômica, ou de cada pessoa da Trindade ela realiza no decorrer da história da redenção. Da pergunta 39 à pergunta 107, que é a última pergunta, fala a respeito do que é exigido e dever de todo homem diante de Deus. E aí você tem então a partir da pergunta 39 a 81, a exposição do Decálogo, e da pergunta 82 a 107, os meios de graça, né? Então apresentando a oração do Senhor, os meios de graça, a inabilidade do homem, o arrependimento e a fé como recurso de Deus, e depois os meios de graça, a palavra, os sacramentos e, por fim, a oração, inclusive com uma exposição da oração do Senhor Jesus. Baseado nessa estrutura, Thomas Watson, no século XVII, um puritano, contemporâneo da Assembleia, ele publicou um comentário, um compêndio, expondo todo o Breve Catecismo. E a Banner of Truth, respeitando essa divisão natural do próprio Breve Catecismo, fez uma edição separada. Em português, nós temos, infelizmente, ainda somente este primeiro volume dessa exposição, sob o título de A Fé Cristã, que é estudos baseados no Breve Catecismo de Westminster, do compêndio, do clássico The Book of Divinity, que é o compêndio de teologia ou de divindade, publicado pelo Thomas Watson. O volume 2 são os 10 mandamentos, né? E o volume 3, a oração do Senhor. Para quem lê espanhol, né, e tem acesso à literatura em espanhol, a boa notícia é que esse material já está publicado em espanhol. Em português, infelizmente, apenas o volume 1, que já é muita coisa, mas esperamos que a Cultura Cristã ou qualquer outra editora assuma o desafio de traduzir e publicar os outros 2 volumes para poder fechar o pacote de exposição do Thomas Watson do Breve Catecismo. Mas se você quer algo mais completo, né, ou melhor, completo, porque as 107 perguntas comentadas, você tem esse texto publicado pela Puritanos, editora Os Puritanos, Estudos no Breve Catecismo de Westminster, pelo Leonard T. Van Horn, né? Então é um comentário devocional, não é tão profundo, tão detalhado quanto o Thomas Watson, mas é um comentário devocional muito proveitoso para o estudo pessoal, edificação pessoal, bem como para culto doméstico. Então, se você quer estudar com a sua família, ele faz subperguntas, né? Cada pergunta ele divide em perguntas, e ainda no outro lado ele ainda dá uma breve meditação com aplicação prática, tal. E é um livro muito precioso nesse aspecto. Um comentário antigo, mas também útil, é do Thomas Vincent, publicado também pela Banner of Truth. O Breve Catecismo explicado a partir das Escrituras. Então, um texto útil, devocional, de alguém contemporâneo da Assembleia. Um pouco mais recente, nós temos publicado, né, escrito por Archibald Alexander Hodge e J. Aspel Hodge, né, sobrinho do Archibald Hodge, o terceiro e último Hodge erudito, piedoso e ortodoxo no Old Calvinismo, ou no Antigo Calvinismo, foi esse Aspinwall Hodge. E eles fizeram um excelente comentário do Breve Catecismo, um texto pequeno, né, mas é riquíssimo em termos de estrutura, precisão,
concisão, clareza e a forma didática como eles dividem e organizam os blocos de cada parte do breve catecismo. O nome da obra é Um Sistema de Teologia Contido no Breve Catecismo de Westminster. Se fosse publicar uma obra em português, alguma editora, eu recomendaria esse daqui. Na minha opinião, de todos é o melhor em termos de estudo para quem quer algo mais objetivo, claro. Existe na internet um site chamado www.prdl.org. Vou repetir, www.prdl.org. Nesse site você encontra muita coisa. Se você então quer especificamente o breve catecismo, você tem lá o Quick Search, né, um quadradinho lá de busca. Escreva lá Shorter Catechism, né, Westminster, são as 3 palavras-chave, e manda buscar e ele vai te apresentar várias opções do breve catecismo. Dentre elas, essa dos Hodge, do Vincent e também do Thomas Watson. Tudo em inglês, tá? Tudo em inglês. Então, você não tem nada nesse site do breve catecismo traduzido em linguagem contemporânea. Inclusive, é um site de referendamento em que ele linka vários outros sites para poder disponibilizar muito material de textos originais ou traduções século XVII, século XVIII, século XIX em inglês. Então você tem. Há também algum material em espanhol, mas são outras obras, não se trata especificamente do breve catecismo. Então você tem esse site. Nesse site você, além dessas obras que eu já citei aqui, você encontra um comentário do John Williamson, outro comentário do Alexander White, do Asbel Green, um comentário de um presbítero da Escócia, comentário do século XVIII, anônimo, apenas chamado Presbítero da Escócia. Talvez fosse conhecido por eles lá, mas para nós hoje, infelizmente, alguém anônimo. Um outro comentário de James Boyd, um outro comentário do James Harper, um comentário do Matthew Henry, que é o grande comentarista da Bíblia, né, presbiteriano puritano, e ele tem também um breve catecismo comentado. Um outro comentário por um professor chamado, apenas sob o nome de Professor Salman, que é uma compilação de vários comentários do breve catecismo. Um outro comentário de um cara chamado Samuel Willard. Um outro comentário do Ebenezer Erskine, né? Um outro comentário do John Brown, do John Flavel, e um comentário de um cara chamado Patterson, né? James Patterson, chamado Concisa Teologia, Sistema de Teologia a partir do Breve Catecismo de Westminster, que é uma obra também riquíssima, especificamente porque nos chama a atenção que ele era um jovem com menos de 25 anos, quando ele publicou esse material e tornou-se referência de influência entre os seus contemporâneos. Bom, esse é o material que a gente tem disponível para você poder estudar, tanto impresso quanto online, para você ir atrás e poder estudar o Breve Catecismo de Westminster. Você pode usá-lo na sua leitura devocional, você pode usar no culto doméstico, você pode usar no treinamento de novos convertidos, você pode usá-lo para discipular novos convertidos ou pessoas interessadas no Evangelho. O recurso dele, o uso dele é diverso. Então vale a pena você conhecer o Breve Catecismo, resgatar a nossa herança puritana, porque esse material todo foi escrito pelos nossos pais puritanos na Assembleia de Westminster, um material de riquíssima qualidade e profundidade teológica dentro da teologia reformada. Fica a dica, Deus o abençoe nos seus estudos e que você possa continuar crescendo e conhecendo o nosso Senhor Jesus e a sua graça.